A paz do Senhor a todos. Quero desde já desejar uma boa noite também a cada um que vai estar acompanhando esse debate. Desde já eu quero falar, nós somos amigos, nos conhecemos também há muito tempo. Isso aí. Nos conhecemos há muito tempo. Tentamos fazer esse debate várias vezes, sempre aconteceu algum imprevisto, mas graças a Deus hoje nós conseguimos e vamos estar aqui conversando, cada um vai defender a sua ideia. Vamos estar aqui tentando trazer. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida também, pode estar comentando aí que no decorrer do debate ou no final, vamos ver como é que vai estar indo o debate, vai estar cada um respondendo as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Uhum. Então, como debate, o tema é quem é o portador da luz? E eu gostaria de passar para o Ailton, para ele estar se apresentando e falando o que ele vai defender. Amém. Primeiramente, né, boa noite, paz do Senhor a todos, né? E só dando uma reforçada, né, que o irmão Wellington já falou no começo, eu e o Wagner aqui, nós se conhecemos há muito tempo, eu corto o cabelo dele, é isso aí, é eu que faço, eu que corto o cabelo dele. Então, tem pessoas que estavam achando que ia ser uma briga de rua, ou um ringue, luta de ringue, que nem o Popó e o Bambam, não vai ser assim, não. Vai ser simplesmente debater crenças. Nós vamos só debater crenças. Ele vai defender o mestre dele e eu vou defender o meu. Simplesmente isso. E também já falando também que eu não sou nenhum teólogo, sou apenas um estudante da Bíblia e tal, né? Eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de ler, vou para a igreja, sou cristão. E eu não sou nenhum teólogo. Vai ter algumas coisas que ele me perguntar que eu não vou saber responder. Eu vou partir para o argumento do silêncio ou do achismo. Ou eu acho que é assim e tal. Beleza? E só para fazer só para fazer minha fala inicial, eu vou defender que o Senhor Jesus é o portador da luz, com base na nossa crença, né, que é através da Bíblia, e a Bíblia apresenta Jesus como o portador da luz. E isso vai ser o que eu vou defender hoje, que o Senhor Jesus é o portador da luz. Amém. Como nós já vimos, então o Ailton ele vai defender quem é o portador da luz, é Jesus. E eu gostaria que o Wagner agora ele se apresentasse e também falasse quem ou quem ele vai definir como o portador da luz. Eu vou defender, Lúcifer como portador da luz, porque, eu sempre acreditei que ele e Jesus sempre foram irmãos. Sempre estiveram presentes, não só aqui, mas sempre em todo o universo. Amém. Então agora nós vemos que o Ailton ele vai defender que o portador da luz é Jesus e o Wagner ele vai defender que o portador da luz é Lúcifer. Como nós já agora sabemos quem cada um vai defender, vou estar passando para o Ailton fazer o primeiro argumento dele, por que ele vai defender que Jesus é o portador da luz. Amém. Então, primeiramente, irmãos, tudo que eu for falar, vou tentar sempre falar dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Porque um argumento que eu gosto bastante de usar é que, se hoje a gente sabe que existe um céu celestial, é por causa da Bíblia. Se hoje a gente sabe que existe um inferno também, por causa da Bíblia. Hoje o calendário é dividido 2024 antes de Cristo, um personagem bíblico que a história mostra que existiu. Então tudo que eu vou falar vai ser de acordo com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Então, a luz ela ilumina o caminho. A luz, ela é a vida, a partir das Escrituras. A luz, ela mostra a verdade. A luz, ela é a palavra de Deus. A luz é a Bíblia. E também, irmãos, tudo isso se resume em Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, e ele é a palavra. Então, eu vou defender que o Senhor Jesus, além dele ser o portador da luz, ele também é a própria luz. E a gente já vê aqui no primeiro argumento que eu vou usar, é no Salmo 119, no versículo 105, irmãos. Lá vai dizer que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E se lê em João capítulo 1, versículo 1, lá vai dizer que o Senhor Jesus ele era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, então ali vai dizer que o Senhor Jesus era a palavra. Então, além do Senhor Jesus ser o portador da luz, ele é a própria luz. Isso é o que eu vou defender. E esse é o meu primeiro argumento, que o Senhor Jesus é a própria luz. E no decorrer do bate-papo, no decorrer do debate, a gente vai apresentar mais argumentos, provando que o Senhor Jesus é a luz. Amém. Então, aqui o Ailton, ele usou
a base da crença dele, né? Que é a Bíblia. Apresentou alguns textos que, como ele citou, Salmos, né? Vai estar falando. E alguns outros textos que vai estar falando que Jesus é a luz. Mas agora eu vou estar passando para o Wagner também. Está falando um argumento, ou se ele quiser falar alguma coisa que vai contra o argumento do Ailton, ele está com a palavra. Pode ficar à vontade. Se no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Como assim? Era Jesus? Jesus não está na Bíblia, cara. Na Bíblia só fala do Senhor. Até no Antigo Testamento não fala sobre Jesus. Em alguma forma não fala de Jesus. Ou talvez do Yahweh HaMashiach, ou do Mashiach. Essa parte que eu não entendo. E fala que Lúcifer foi demonizado como um demônio, anjo caído. Sendo que tipo, ele era o portador da luz. No dia do nascimento de Jesus, tinha uma estrela. E tinha os 3 reis magos. Mago significa quem faz magia. Certo? Mas por quê? Tinha aquela luz, estrela de Davi. Quem que era a estrela de Davi? Naquele nascimento daquela criança. Se fez presente. No nascimento. Eu não acredito que, tipo, Jesus nasceu da vagina de uma virgem. E a história era todinha, mano. Nessa parte. Nessa parte eu não acredito. Isso que me deixa encucado. Da mente. Sim. Já era? Pode falar? Então tá bom. Quer dizer que por conta dos magos ter ido lá seguir a estrela, você quer dizer o que com isso? Que era aprovado só porque os magos foram lá? Pode ser mago então? Ou não? Tinha 3 magos. Então, mas só porque eles eram magos? Não entendi. Não entendi, porque Não, nessa não quer parte dizer tinha nada. 3 magos. Sim. Siga, tipo, a luz, a estrela. Aquela Isso. estrela, quem que era? Tipo, era a personificação do planeta Vênus. Vênus. A estrela da manhã, que estava presente. Talvez, vamos supor, tipo assim, era Jesus ou era a Lúcifer? Porque Lúcifer significa aquele que porta luz. Sim. Não, não Que era. vem, A estrela apareceu onde o menino nasceu. O menino era Certo. Jesus. Foi o menino que nasceu. então era ele que era, tipo, filho da luz? Então, só para entender. É, O Wagner, ele tá falando que a estrela, que no momento que Jesus ia nascer, seria Lúcifer. A estrela da manhã. A estrela que indicou aonde Jesus Jesus ia estava. nascer, seria a estrela da manhã. A estrela da manhã, você fala que seria o Lúcifer? Não. Não? E a estrela da manhã, quem Não, seria? significa o planeta Vênus. sim. Isso significa o planeta Vênus. Porque, tipo, Lúcifer não é demônio. É a Aham. personificação de um planeta Vênus. Porque todos os nossos sistemas solares, todos os planetas, têm nomes de deuses gregos. Sim. Todos. Então, quer dizer, tipo, a Bíblia foi totalmente manipulada. Tipo, os anjos caídos, talvez, tipo, colocou um monte deles como demônios, sendo que eles desceram para, tipo, vamos supor, ajudar a gente, a humanidade. Ah, Entendeu? Tipo, ele ensinou a gente a construir várias coisas, armas, construir, tipo, evoluir. Uhum. Os gigantes existiram. Sim. tá, aí Existe. você acha que uma ajuda que eles deu para a humanidade caída, inclinada para o mal, fazer armas. Evoluir. Matar Essa é a os outros. evolução. Então, mas tipo assim, ó, Para manter o outro equilíbrio. contraponto. Esse era o equilíbrio. Tá bom, mas ó, outro contraponto que você falou. Você falou que Jesus não tinha na Bíblia e tal. Realmente a gente não vê o nome Jesus aparecendo no Não Antigo tem. Testamento. Mas no Novo tem. No Novo não tem como não ter o nome Jesus. Claro que tem Jesus. Não, né? a A gente Bíblia- só conhece Jesus por causa do Novo Testamento. Mas eu acho que Mas tipo, o- a Bíblia do latim não tem, pô. Não, então, mas a Bíblia, ó, a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento. E foi traduzido para o alemão. Não, ó, calma. O Isso foi depois. Primeiro Testamento foi escrito todo em hebraico. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Ou seja, os escritos originais é hebraico, Antigo Testamento, e grego, o Novo. Realmente não tem Jesus no Antigo Testamento. Não. Mas no Novo tem o nome dele, tem o nascimento dele, tem mostrando como foi o ministério dele, o trabalho dele. Só que o Antigo Testamento tem umas passagens que aparece o nome sagrado.
que é o Yahvé ou Jeová, como muitos traduzem, né? Isso. E tipo assim, tem umas partes que aparecem lá, pessoas dizendo que viram o Yahvé, a palavra, que viram Deus ali. Só que o Deus falou para Moisés que nenhum homem pode ver ele e continuar vivo. Então a gente, teologicamente, a gente acaba entendendo que ali pode ter sido o filho que apareceu, Jesus, que ele só foi revelado no Novo Testamento, que a Bíblia fala que o filho era um mistério que estava escondido no seio do Pai. Então, tipo assim, Jesus só foi revelado no Novo. A gente não vai encontrar o nome Jesus no Antigo, mas a gente acha em alguns salmos falando do filho, algumas passagens falando do filho. Tem um salmo lá que fala: quem subiu ao céu, se alguém subiu, me diga o nome dele, o nome do teu filho e tal. Ali é Jesus, o Filho de Deus é Jesus. Então, tipo assim, já que eu estou com a palavra, mais um argumento eu vou usar aqui para mostrar que Jesus, ele é o portador da luz. E daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta também, meu irmão. Porque, tipo assim, ó, a gente vai ver que a luz é o Senhor Jesus, como eu já falei, e a luz também tem dependendo do contexto, a luz é a maneira da pessoa viver, a maneira da pessoa agir e a maneira da pessoa andar na vida, né? E até aqui, ó, isso, até aqui, ó, Efésios capítulo 5, eu vou ler aqui rapidinho o versículo. Efésios capítulo 5, versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Efésios 5, capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, tipo assim, como é que anda um filho da luz? Como é que se eu sou um filho da luz, como é que eu ando? Andar que nem a luz andou. E se eu estou falando que Jesus é o portador da luz, e é a própria luz, o João vai explicar, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, ó: porém, se andemos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se a gente diz que anda na luz, a gente tem que andar que nem Jesus andou. Jesus, ele andou fazendo tudo que era bom na terra, curando os enfermos, sendo obediente ao Pai, a Deus. E como Jesus fez arma? Ele não fez arma, ele não ensinou ninguém a matar, não ensinou ninguém... não tem como, parceiro. Então, mas tipo assim, só terminando o argumento, e você já fala. Jesus, ele não ensinou ninguém a matar, ele não ensinou ninguém ficar brigando com os outros. E você acabou de dizer que os anjos caídos vieram para a terra para nos ajudar, e ajudar a fazer armas para um matar o outro. Então, isso não é andar na luz. Não, isso é evolução. Então, mas se eu estou falando aqui, que no meu argumento, andar na luz é andar que nem o Filho de Deus andou, então isso daí está fora do pacote. Se eu faço arma, Jesus não ensinou a fazer arma, então eu não estou andando que nem ele andou. Entendeu? Sim. Só até aqui. Ok. Então nós entendemos um pouquinho que o pensamento do Ailton e o pensamento do Wagner. Eu queria só fazer uma pergunta, que tipo, o Ailton ele usou a Bíblia como a base da crença dele, Sim. que é o portador da luz. Eu queria perguntar para o Wagner, qual é a base que você usa para defender que o Lúcifer seria o portador da luz? O luciferianismo é um estado tipo de evolução de autoconhecimento, iluminado, certo? Lúcifer não está na Bíblia, entendeu? Mas esse autoconhecimento, essa autossabedoria, de desenvolver livros esotéricos, crenças dos antigos, dos povos antigos, é uma coisa, tipo, totalmente diferente. Que não... Eu acho que, tipo, ele e Jesus andaram juntos. Certo? Mas ele veio primeiro. Jesus, ele veio... realmente, eu acredito. Ele veio trazer, tipo, despertar. Sim. Da consciência. Certo. Certo? Já tinha relatos sobre Jesus. Desde a antiguidade. Na Mesopotâmia, na Suméria... Mas se ele voltasse hoje de novo, talvez hoje, com os argumentos dele, ele seria crucificado do mesmo jeito. Então a sua crença vai ser... Tem alguns livros que vai defender que ele também seria o portador da luz. Lúcifer.
Sim. Tem, então. Certo. Então tem como nós podemos entender, na crença do Wagner, ele também tem livros que vai defender que o Lúcifer ele foi portador da luz. Como livros antigos, né? Que o Wagner citou, que vai seguir o mesmo pensamento. Aí só para entender qual que é a base de cada um. Tá? Beleza. Foi só a pergunta. Então vamos lá. Você falou que se ele voltar hoje, vai ser crucificado mais Da uma mesma vez. forma, porque tipo, Beleza. hoje nós vivemos tempos de iniquidade. Não, tá bom então. A Bíblia vai dizer que quando ele voltar, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, vamos ver se vai ser crucificado de novo, né? Mas tá bom então. Com base de que você falou que Jesus, ele sempre existiu e era irmão de Lúcifer. É isso que você Certo. acredita? Com base nisso daí que você falou, eu já vi uma igreja, um grupo de irmãos, né? Que uma comunidade pseudo-cristã, falsa cristã, porque não é cristã, é o mormonismo. Eles acreditam dessa maneira. Eu já vi eles falando dessa maneira que eles acreditam que Jesus e Lúcifer, eles eram irmãos e tal. Mas aí é um argumento que desconstrói. Porque se eu usar um versículo da Bíblia, porque eles alegam que são cristãos também, que seguem a Bíblia também. Mas eu usar apenas um versículo da Bíblia já desconstrói a religião deles inteira. Então, já caindo por terra esse argumento de que Lúcifer e Jesus eram irmãos. Porque olha só o que vai dizer aqui, ó, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que vai dizer a Bíblia. Que os pessoal falam que seguem também, né? Porque eles têm os livros dele. Esses mesmo pessoal que fala que Jesus é o irmão de Lúcifer, né? Olha só o que fala aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Cadê? Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, ó. Se um de nós mesmos, dos 12 aqui, dos apóstolos, ou um anjo que vem do céu, se eles virem contar outro evangelho que está além do que a gente já falou, que evangelho é esse? O evangelho do Senhor Jesus que está descrito aqui na Bíblia Sagrada. Se vier até um anjo contar outro evangelho, que ele está falando para considerar como maldição. Ou seja, não é válido, não é verdade. Então, tipo assim, já cai por terra o argumento deles serem irmãos. Já cai por terra, eles estão andando junto. Porque esse mesmo pessoal que fala isso, que afirma isso na Bíblia deles, que os dois são irmãos, lá está escrito assim, na capa do livro deles, o novo evangelho de Jesus Cristo. O novo evangelho de Jesus Cristo? Mas o apóstolo Paulo não acabou de falar aqui, se tiver outro, é para considerar maldito, então deles é outro. Então já não vale. Agora, só deixar uma pergunta para ele. Você falou que Lúcifer não está na Bíblia, né? E realmente não está. Realmente está lá a estrela da manhã. Que foi uma tradução pro latim, que ficou assim. Quando eu falar estrela da manhã no latim, eu vou estar falando Lúcifer. É estrela da manhã. Mas beleza, que aquela profecia ali é atribuída a um ser também, não é só para o rei. É atribuído para um ser que vocês entendem como o anjo caído, né? O anjo de luz e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta. O Lúcifer, ele é o diabo ou não é? Não. Não é? Então, como Lúcifer não é diabo. Sei. É diabo dos crentes. Tá. Para eles, entendeu? Então, o Lúcifer e o diabo seriam pessoas diferentes. Pessoas diferentes? Agora, outra pergunta. Na cultura, pelo que eu estudei aqui, eu estudei um pouco sobre essa filosofia luciferiana, os pessoal lá, eles falam que na mitologia egípcia e babilônica, a serpente representa a eternidade, e a serpente representa a sabedoria, e o dragão representa a eternidade. Confere? É isso mesmo? Sim, e o conhecimento. Sim. E eles atribuem esse ser ao Lúcifer, a esse ser. A antiga Lúcifer. serpente, povoada desde ele. a Suméria antiga. É ele? A antiga serpente é o Lúcifer? Porque no símbolo, olha só, naquele símbolo sigilo de Lúcifer, tem uma serpente em volta, que é aquela serpente Ouroboros. Não é isso? A serpente que morde a própria causa. Eles são Lúcifer, esses seres? Desde do começo da antiga Suméria antiga, sempre foi cultuada a antiga serpente. Sim, mas eles são... Mas eles são antiga Lúcifer. serpente. Mas eles são Lúcifer ou não? Não é.
Mano, a serpente é um símbolo de sabedoria, de conhecimento, sempre Sim. foi usado. Sim, mas eu... Desde os antigos, dos povos antigos, Sim. sumérios, egípcios, os babilônicos, sempre existia a serpente. Sim, Entendeu? É um símbolo de sabedoria. mas eles atribuem... Para os atribuem a yogas era Lúcifer. chamada de Kundalini Chakra, a força da transmutação para os yogas, entendeu? Era uma forma de tipo, você alcançar seu ponto de chakra até chegar na sua glândula pineal, entendeu? Onde fica a sua mente, a glândula pineal, entendeu? Sim. É por isso que está em formato de hospitais, ambulâncias, advocacia. Então ali é Kundalini. Essa parte, entendeu? Sim. É a serpente, a sabedoria. Mas ele é atribuído ao ser Lúcifer, ou não? Ele não traz a sabedoria? Traz Ele a os sabedoria atributos? também. Que sabedoria é essa que ele trouxe? Sabedoria da grande serpente, É. astúcia. Astúcia. Alguma característica, astúcia. Qual é a outra? Porque a Bíblia que eu leio fala que... Não. Fala que a A Bíblia foi serpente... totalmente manipulada por Roma, velho. Pra, tipo, escravizar a gente. Então, mas se a gente for lá no texto original lá vai estar mostrando que a Mas qual que é o serpente texto era... original? Ó, então, o A original serpente hebraico, do eu já Éden. Quem falei. que tava no Éden? Quem que dava? Quem que Você. tava no Éden? Quem era que tava pra você? Não, era o diabo. Mas o O Lúcifer diabo tava das onde? frentes. E Então, onde o Lúcifer Lúcifer aparece? não é o diabo. Lúcifer é um estado de iluminação. Tá. Entendeu? O luciferianismo é um estado de autoconhecimento, mas Lúcifer não é o diabo. Entendeu? Sim. Quando fala Lúcifer, fala iluminação. Quem que estava no Éden? Ah, vamos supor, tipo assim, era um reptiliano, igual tipo a ciência fala. Estava no Éden. Quando Caim matou Abel, certo? Ele foi para outros lugares e apareceu outras terras. E aí? Eles eram o único dono da terra, que era Adão e Eva? Isso não existe, parça. Não Tá, tem, não mas tem. Eu quero fazer uma Não dá pergunta pra- para cada um. Faz só... É, Pode fazer. Antes de continuar. O Wagner ele comentou sobre Jesus ele ser irmão de Lúcifer. Eu queria perguntar para você, Ailton, se tem alguma passagem que vai mostrar os dois juntos. Você falou que também veio primeiro, né? O Lúcifer ou Jesus veio primeiro? Com certeza. Ele já existia na Não terra. existia. Sim. Aí eu quero que você responda para os nossos ouvintes se tem alguma passagem relacionada a isso que o Wagner passou. Se você tem alguma coisa sobre isso. A respeito dele ser... Irmão. Irmãos? Isso. Na verdade, eu anotei aqui, deixa eu só achar. Não tem falando que eles são irmãos, mas sim tem Jesus, ele sendo o criador de tudo. Ele sempre existiu desde o início e ele criando tudo, até mesmo esses seres. Então, deixa eu só achar o versículo aqui. Ó. Jesus criou tudo. Eu já também quero fazer outra pergunta, que é pro nosso Enquanto convidado. isso, eu vou achar o versículo aqui. Isso. Eu também quero fazer uma pergunta pro nosso irmão Wagner, que o Ailton também, ele perguntou, mas para deixar mais claro, Achei aqui. só um minutinho. Para deixar claro também, a pergunta é, a serpente, ela vai ser só um simbolismo, ou a serpente, ela vai simbolizar alguém que seria simbolizando Lúcifer? Simbolismo. É só É simbolismo? uma simbologia, tipo, igual tipo Baphomet, a imagem de Baphomet. Baphomet é uma simbologia, não é um daimon. O daimon vem de um espírito, não é um daimon, é uma simbologia. Então tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então a serpente, ela simboliza o É uma Lúcifer. simbologia. Uma E simbologia. o dragão também simboliza ele? É a antiga serpente, ou talvez o Leviatã. Esse é o Leviatã. Então tá, a antiga serpente. Cultuadas desde a Suméria Antiga. Então tá, vamos lá. Agora, antes de eu contrapor isso daí, deixa eu só ler o versículo que o irmão Wellington pediu. Eu falei que não tem versículo dos dois estar caminhando juntos e serem irmãos. Não tem. Na Bíblia não tem isso. O que tem é isso aqui, ó. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Vai dizer assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram... que tinha dado uma carregada, 15 em diante. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominadores, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ao invés de achar coisas aqui dizendo que... Então, tudo foi criado por... Antes dos anjos cair, ele... Eu só encontro na Bíblia falando que Jesus ele é o Criador, e não que ele é irmão de um ser chamado Lúcifer. Entendeu? Tá, então a pergunta que eu fiz para o Hilton, ele mostrou que na base dele, que é a Bíblia, que Jesus ele não é irmão, mas que ele é um criador. Então, ele sendo criador, não teria como ele ser irmão. Por exemplo, se eu sou pai e eu crio meu filho, provavelmente eu não sou irmão do meu filho. Mas agora o Wagner também queria falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Jesus é o criador de todas as coisas. Sim. Certo? Mas quem criou Jesus? Se esse Elohim, Yohé, ou talvez Jeová criou todas as coisas, certo? Então, ele é criatura também. Ele não conhece nada além dele mesmo. Posso responder? Já terminou? Nada. Pode perguntar. Ele não conhece nada além dele mesmo. Nós todos somos expressões dele mesmo. Do bem, do mal, da sabedoria, de tudo. Ele não conhece nada além dele mesmo. Porque está dentro dele. Entendeu? Posso responder? Sim. Então, você perguntou se ele foi criado, né? Então vamos lá. Base para falar que ele não foi que ele foi criado, nós não tem. De jeito nenhum. Não tem nenhum momento na Bíblia falando que ele foi criado. E sim, tem momentos falando que ele sempre existiu, que nem o versículo que eu acabei de ler aqui. E também tem outro aqui agora. No princípio era o verbo, João capítulo 1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Então, ele estava no princípio com Deus. Isso daí não era ele mesmo. Ele estava no princípio com Deus e ele era o verbo. E o que a gente entende? A teologia sobre a Trindade é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam uma unidade. Nenhum é o outro. O Pai não é o Filho e o Espírito Santo não é nem um Pai nem um Filho. Eles formam uma unidade. E a gente sabe disso porque o Senhor Jesus ele fala assim, no discurso dele, antes dele subir para o céu, ele fala assim, ele tá orando ao Pai, ele fala assim, Pai, rogo-te para que eles sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Eles quem? Ele está falando da igreja. Para a igreja ser uma só, como ele era um com o Pai. Então, a igreja não é uma única pessoa. É um conjunto de pessoas que forma a igreja. Então, Deus, ele é um conjunto de 3 divindades que forma um único Deus. Entendeu? Então, Jesus estava com Deus no princípio, ele não foi criado. Ele sempre existiu juntamente com o Pai. O Espírito Santo estava com Deus no princípio? Estava, mas só que também não foi criado. Então, é assim que a gente entende, com base na Bíblia, que eles não foram criados, nenhum dos outros. Entendeu? Tá. Mas agora, pode... falar. Então, tipo assim, o que nós acha é falando que o Senhor Jesus criou todas as coisas. Então, esse ser, o Lúcifer, ele foi criado. De acordo com a Bíblia, ele foi criado. Mas até hoje eu não entendo como que vocês conseguem defender, falar que ele é um ser à parte, que ele não é o diabo, sendo que as características dele são quase as mesmas. Quase não, as mesmas, na verdade. Ele e Jesus então, são as mesmas. Não, eu tô falando as características do Lúcifer e do diabo. Entendeu? Porque ó, se você falou que ele é a antiga serpente. A palavra diabo veio de Roma. Não, diabo, sim, beleza, mas ele também é um substantivo próprio. Entendeu? Porque, tipo assim, Satã, no hebraico, significa adversário. O adversário. Isso, mas significa adversário como fosse um adversário do rei ou uma nação adversária, mas também quer dizer o adversário, também é um nome próprio, o adversário. Sim. E a gente vê o Senhor Jesus chamando esse mesmo ser, esse o adversário que tem o nome próprio, chamando ele de Satanás e diabo, demônio. Tem a vez que o Senhor Jesus chama ele até de Beelzebul. Chama ele de Beelzebul, o príncipe dos demônios e tal, que significa o senhor da casa. E a gente vê que esse Beelzebul é o Satanás, porque nesse mesmo capítulo, no Mateus 12, no versículo 22, o Senhor Jesus fala assim, peraí, como eu expulso demônios com o poder de Beelzebul? Se o Satanás for contra ele mesmo, logo o reino dele não vai existir mais. Então, tipo assim, o cara acabou de falar que era Beelzebul, e o Senhor Jesus vai falar, então, se o Satanás, ele expulsa ele mesmo, como assim? Então, tipo assim, sabemos que o nome dele é esse. Então, um dos nomes, né? Então, tipo assim, Lúcifer só tem um título. E esse título tiraram daquela profecia que é direcionada ao rei e a esse ser.
e essa mesma profecia é lançada para o diabo. E agora, como é que fica? Lúcifer é o diabo ou não é? Não. Só um instante. Vamos voltar agora com o Wagner, para ele estar refutando a ideia do Ailton. Só para falar para os irmãos, nós estamos aqui, para quem está pegando o debate do começo para cá, nós estamos aqui fazendo um debate, quem é o portador da luz. Para quem não pegou no começo, nós somos amigos, conhecemos um ao outro há muito tempo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, que esse é o primeiro debate. O Wagner foi nosso convidado, aceitou o convite e nós estamos aqui para trazer conhecimento para vocês. E o Ailton defendendo quem é o portador da luz, que para o Ailton é Jesus, e para o Wagner quem é o portador da luz é Lúcifer. Cada um está aqui trazendo seus argumentos. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida ou ficou algum ponto que vocês não entenderam, pode comentar que os nossos irmãos aqui eles vão estar aqui para responder e tentar trazer a clareza para cada um, tá bom? Agora quem fica com a palavra é o Wagner, como o Ailton terminou a fala dele. Agora o Wagner ele pode falar, fica à vontade. Vamos lá. Tipo, você falou tipo de Beelzebub. Vamos supor. A antiga rainha chamada Jezabel, ela acreditava em Baal. Baal significa senhor. E Baal-zebut significa senhor das moscas, ou senhor de coisas que se rastejam. Entendeu? Mas Baal vem do senhor. Ela acreditava no senhor, mas era em outra divindade. Sacrifício. Sacrifícios. Não sacrifícios humanos, mas prestava tributos, entendeu? Baal. Sim. Então, em vários lugares sempre existiu o sacrifício da Mesopotâmia, da Babilônia. Esse Deus judaico, ele sempre aceitava o sacrifício, mas ele deu seu sacrifício chamado Jesus Cristo, como nós conhecemos. O Mashiach, certo? Esse Jesus, certo? Mas ele demonstrou para mim, na minha opinião, demonstrou ser um Deus fraco. Quem? Jesus. Ele demonstrou ser um Deus fraco, porque, tipo, se ele tinha toda essa autoridade, porque, tipo, ele foi morrer numa cruz. E hoje, a gente faz, tipo, não, ele morreu na cruz do Calvário. Como que uma divindade pode morrer? E hoje você faz o sinal da cruz invertida e fala assim, não, é Jesus, você está fazendo, tipo, a cruz de Lúcifer, ou do diabo, sei lá, vocês pensam? Jesus, ele demonstrou ser muito fraco na cruz, né? Pode falar? Muita fraqueza. Então, beleza, vamos lá, então. Você falou primeiro sobre o Baal, né? Baal, a Jezabel e tal. A Jezabel do Antigo Testamento. Certo. O Baal que foi citado no Antigo Testamento, Baal é o né? Senhor. Então, beleza. Então, vamos Baal, usar o argumento. Beleza. Não, lá não tá Baal-zebut. Não. Baal significa lá tá Senhor. Só Baal. E Baal-zebut Isso significa mesmo. Senhor das moças. Tá Baal, mas o que eu citei aqui não foi o Baal-zebut. O que eu citei foi o Beelzebub. Beelzebub, que significa Senhor da casa. Senhor da casa. Depois você dá uma pesquisada lá. Senhor da casa. Existe, por isso que assim, até nessa passagem, o Senhor Jesus ele fala para os fariseus, ele fala assim, que o Senhor ele fala, como é que ele fala lá? Ele fala que eu vou ler o versículo para não ficar falando de cabeça, para não errar. Mateus 12, 29. É o que o Senhor Jesus fala para eles aqui, ó. Depois quando ele é acusado que expulsa demônios com o poder de Beelzebub. Certo, eu estava abrindo aqui o texto para mostrar aqui, para refutar uma palavra que o Wagner falou sobre Baal-zebut. E achou? Achei aqui, ó. Beleza, aí ele fala aqui, né? Tem todo o versículo ele falando, a passagem. Aí Jesus no 29 fala assim, ó. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Então, tipo assim, ele está falando que primeiro, para ele poder entrar na casa de um valente, ele tem que primeiro amarrar o valente para depois saquear a casa. E tipo assim, quem é esse valente que ele está falando? Ele está falando do senhor da casa, do Beelzebub, que acabaram de falar. Então, tipo assim, eu sei que é o senhor da casa porque o Senhor Jesus está falando, usando
uma analogia ali para se referir que ele é o mais valente, que chega lá, amarra o valente, que é o dono da casa, e toma a casa dele. Então, por isso que ele Baal, significa... Senhor. Então, senhor da casa. Mas agora, beleza, continuando. Você falou que ele era a divindade. E você citou do Antigo Testamento. Mas a Bíblia, que você mesmo citou, desse Deus aí, a Bíblia fala que ele é falso, que ele é um Deus falso. Porque não sei se você lembra da passagem, o profeta Elias desafiou todos ali, ó, todos. Desafiou todos os profetas do Baal. E falou assim para eles, é o seguinte, Senhor. isso mesmo, ele falou, é o seguinte, vamos ver se... eu tô só falando do meu jeito, mas não está escrito das maneiras que eu tô falando, certo? Mas eu tô só falando de outra forma para ficar mais simples para a gente entender, né? Então, tipo assim, o profeta Elias junta todos, profetas de Baal, e desafia. E fala para eles, vamos lá, vamos ver, vamos fazer uns altares lá e vamos sacrificar para os nossos deuses. O Deus que respondeu é o Deus verdadeiro. Eles ficam lá, então, eles ficam lá horas e horas, e o profeta Elias fica até zombando deles, falando, ei, vocês não gritam mais alto aí, que eu acho que ele está dormindo. Depois disso daí, eles começam a se cortar para ofertar, fazer oferenda de sangue lá, e nada, nem responde. O profeta Elias, ele vem, ele levanta o altar, ele coloca água no altar, e depois ele só clama ao Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel, o Deus que a gente serve, e no mesmo instante ele responde com fogo do céu. E o trato era o quê? Se Baal é um Deus verdadeiro, ele vai responder. Se o meu Senhor é um Deus verdadeiro, ele vai responder. Então qual respondeu? O Senhor do Elias, Deus, ele que respondeu. O de Baal, eles ficaram ali o tempo todo e nem responderam. Então a mesma Bíblia que você usou para falar do Baal, é a mesma Bíblia que relata esse acontecimento, mostrando que ele é um Deus falso e que ele não respondeu a oração, o clamor, as ofertas, as oferendas dos profetas deles. Agora, só responder a última aqui, e eu já passo para você, depois eu vou fazer mais uma pergunta. E tipo assim, você falou que Jesus foi um Deus fraco por ter vindo aqui e morrido, não foi? Não foi isso que você falou? Sim. Que ele foi um Deus fraco e tal. Então tá bom. Se a gente pegar para ler as Escrituras, se a gente pegar para ler a Bíblia, para entender, a gente vai entender que o Senhor Jesus, desde quando ele começou o ministério dele, até o final, ele veio o tempo todo falando que veio aqui para a Terra para isso. Ele sempre falou o tempo todo que ele veio aqui para morrer pelo ser humano. Porque lá antigamente, quando a serpente, né, que era astúcia, que é as características de um ser aí, que a gente vai entender se ele é ou não ainda o Lúcifer, que enganou a mulher e entrou a maldade no ser humano, por conta disso, para Deus ele não exterminar com a humanidade, porque, tipo assim, se eu sou um criador, eu criei essa caneta aqui para escrever, ela começa a falhar, ela começa a não fazer a função para que ela foi criada. O que eu vou fazer com ela no automático? Vou pegar e jogar fora. Eu vou pegar e vou jogar fora. Descartar. E eu vou descartar. E Deus, para não fazer isso com a humanidade, ele mandou o filho dele aqui para vir morrer. Então, ele não foi um Deus fraco. Ele simplesmente veio aqui para cumprir o papel dele. Porque antigamente o sacrifício que Deus ele aceitava dos animais era simplesmente para não acabar com a humanidade e também era simplesmente temporário, e ele deixa claro aqui na Bíblia que ele não se agradava com o sacrifício. Era a única maneira do ser humano não ser exterminado da face da terra. Até vir o filho dele e ser o sacrifício perfeito, depois ressuscitar no terceiro dia, e depois disso daí a gente poder ter acesso a Deus. E depois disso daí a gente não ser descartado. Então Jesus ele não foi um Deus fraco. Ele veio para morrer. Ele veio simplesmente para isso. Se o Yahvé, tipo, é um Deus que sabe de todas as coisas, mas por que, tipo, ele mandou Jesus para morrer na cruz e não salvou ele da cruz? Porque era para ele ter feito aquilo. Ele veio para morrer. Se ele não morresse, não mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Claro. Certo? Mas Jesus, dessa forma, ele veio trazer o despertar da consciência das pessoas. Um despertar. Explica esse despertar. Não, tipo assim, um despertar. Ele veio trazer a palavra que ninguém vai ao Pai se não for por ele, certo? Isso. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Isso. Mas como assim? Ele tem que aceitar ele para você chegar até a Deus? Isso não existe, mano. Porque existem outros deuses. Então. Existe outro. Se você for, tipo, na Índia, quem que é Jesus? Ninguém sabe quem que é Jesus. For na China, quem que é Jesus? Ninguém sabe. Entendeu? E aí? Não existe essa parte. Que ele é um Deus judaico. Quem é um Deus judaico? Jesus, judaico e cristão. E Israel, porque vive nessas guerras. Por quê? Israel, mano,
parece um Deus que parece mais o Satanás do que, tipo, Jesus. Porque, tipo, ele não mandou o arcanjo Miguel lá livrar eles de todo o mal. Mas aí você tem que compreender o porquê que Israel está acontecendo isso com ele. O Messias eles rejeitaram. Quem era o Messias? Jesus. Jesus. Eles rejeitaram. E a sentença aqui, ó, a gente vai achar lá em Daniel, capítulo 9, vai dizer que vai ficar, Israel vai estar em guerra até o fim, por ter rejeitado o Messias. Mas aquele país do Oriente Médio sempre está em guerra, parceiro. Sempre. Então, porque Sempre. foi profetizado. Sempre Já tá em foi guerra. profetizado O aqui. que tem ali? Que vai estar em guerra até o fim. Uma conexão com o universo, sei lá, com o próprio Criador. Então, eles rejeitaram o filho deles, rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias. Por isso que eu te falei, se ele voltasse de novo, ele ia morrer de novo. Então, é o que você está falando. Certo. Mas a Bíblia que apresenta ele para a humanidade, a Bíblia fala que vai todos os joelhos se dobrar perante ele. Vai falar que toda língua vai confessar. Entendeu? Será? Oxe, vamos ver, tá chegando. Ó, Vamos lá. só mais um minuto. Eu vejo que o debate está se avançando, né? Nós vamos estar voltando mais uma vez. Para você que não curtiu ainda, curte. Para você que não compartilhou ainda, compartilha. Não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. Tem muitos outros vídeos também que nós trazemos no canal e vamos fazer cada vez mais. Esse é o primeiro debate, como eu falei para vocês. O Wagner foi o nosso primeiro convidado. Quero desde já agradecer também por estar aceitando esse convite. E vai ter mais. Vamos estar fazendo mais 10 minutos para estar encerrando o debate. O Ailton agora vai trazer uma fala que o nosso Wagner falou. E depois da fala, o Wagner fala. E depois o Ailton traz outra. Aí, se der tempo, o Wagner fala no final. E depois nós só despede e continua. Se vocês quiserem mais debates como esse, também já comenta aí que tipo de debate vocês querem, que nós vamos estar indo atrás para trazer conteúdo para vocês, tá bom? Continue conosco. Desde já quero falar que Deus abençoe a vida de cada um que está curtindo, que está se inscrevendo, que está assistindo, tá bom? Abençoe. Pode ficar à vontade. Então vamos lá, Wagner. O Lúcifer. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla de Lúcifer. Se ele não é o diabo, porque a filosofia dele ensina que ele ele representa a libertação, representa a independência, virtudes, iluminações, sabedorias, orgulho também, orgulho, isso tudo é característica do diabo na Bíblia. Pode Isso mostrar? tudo é característica. Pode mostrar. Então, tipo assim, isso é característica dele. E como eu já falei aqui, nas mitologias babilônicas e nas mitologias egípcias e babilônicas, diz que a serpente e o dragão, um é a eternidade e o outro é a sabedoria. Um é isso mesmo, a serpente é a sabedoria e o dragão é a eternidade e tudo é associado a esse ser Lúcifer. Então, como que não é? Como que ele não é o diabo, sendo que ele é associado a serpente e ao dragão? Enquanto você responde, eu vou só pegar os versículos aqui para mostrar. Quando Moisés matou aquele soldado egípcio e foi para o deserto, o que se transformou no cajado primeiro? Na serpente, porque Deus... Na serpente. Isso. Em seguida foi o quê? O fogo. Fogo? Que fogo? Que consumiu tipo aquela árvore. Para mostrar que ele era Deus. Não, mas não consumiu. O texto é claro. O texto fala que ele olhou para a sarça e o fogo não estava consumindo. Por isso que ele chegou perto. Falou, peraí, tá pegando fogo o negócio e não tá consumindo? Entendeu? Não consumiu. Certo, mas ali, porque tinha a serpente? A serpente, igual eu te falei, tá desde a antiguidade, parceiro, nos egípcios. Isso, mas ele é o É um Lúcifer. símbolo de sabedoria. Não é o Lúcifer. A antiga serpente e o dragão. Então tem que mudar, porque na religião de vocês fala que é, então vai ficar difícil. A antiga serpente é retratada para nós como o Leviatã. Mas isso é uma entidade. Leviatã... Eu sigo, tipo, a uma divindade. Vamos supor, tipo, Paimon, vamos supor, é um daimon. Daimon não é um demônio, é um espírito da Goethe, certo? Ele vem, tipo, montado num grande dromedário, que é tipo um camelo, mas de uma corcova só. Trazendo, tipo, ele rege 200 legiões de espíritos, sendo uma delas de potestades e dominações. Certo? Sim. Mas ele traz todos os conhecimentos entre a terra e os mares. Esse é um dos 72 daimons
das tábuas salomônicas, da Torá. Certo? Salomão, ele era magista. Ele conseguiu, tipo, prender 72 daimons através dos seus símbolos mágicos. A simbologia de Salomão é tudo símbolo mágico, cara. Tudo é Então, usado, tipo, símbolo de magia. Tudo é símbolo de magia. Então você está dizendo, Ele era magista. você tá dizendo que Salomão Ele ele era praticava a magia. Praticava magia. Ele era magista. O Salomão da Bíblia. O rei Salomão da O rei Bíblia, o mais Salomão. sábio. Ele era magista. Então tá, vamos lá. Então, tipo assim, vocês viram aqui as características do ser que ele acabou de dizer, de descrever, é as mesmas características do diabo. Não tem jeito. Ó, É as mesmas. Porque, ó, o diabo, ele foi lá no Éden, a Bíblia fala que a serpente era mais astúcia e tal. Você falou que ele traz a astúcia, o Lúcifer. Aí falou que ele é a serpente. A serpente que foi lá trazer a a astúcia. sabedoria. Isso. E que sabedoria é essa? Que sabedoria que o homem e a mulher adquiriu lá no Éden? Do bem e do mal. Ele adquiriu a sabedoria do bem e do mal. E quem traz a sabedoria? O Lúcifer. Então, para mim, o Lúcifer é o diabo. Ele é o diabo. E para mostrar que ele não tem nem como ele chegar aos pés de Jesus, nem se igualar em poder, em essência, em nada. Porque se a gente for ver aqui em Apocalipse, olha o que vai acontecer com ele. Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. Vai dizer assim, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ó, batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos... Isso mesmo. Batalhavam contra o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, o diabo, que é a serpente, que trouxe a sabedoria do bem e do mal, que desceu na terra, como você disse, para ensinar homens a fazer arma, fazer isso, fazer aquilo. Ele foi precipitado do céu. E não foi nem Deus, não mexeu nem um dedo para derrubar ele de lá de cima. Foi o arcanjo Miguel. Foi um anjo. Um anjo que pegou e colocou ele. E tem mais aqui, ó. No capítulo 20, olha o que vai acontecer com ele. Quando o Senhor Jesus voltar na terra, aquele mesmo que você falou que vai ser crucificado de novo quando chegar. Olha o que vai acontecer com ele, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo vai descer e vai prender ele também e vai deixar ele preso por 1000 anos. Quem tem a chave do abismo? O anjo aqui, ó, o anjo aqui está falando que é um anjo. O anjo vai ser dado para ele uma chave do abismo para ele pegar e prender o diabo e deixar ele lá por 1000 anos. Então o Senhor Jesus vai estar descendo para implantar o milênio. O anjo vai descer para prender esse Lúcifer. É o anjo, não é nem o Senhor Jesus. Então não tem como comparar de quem tem a chave do abismo. O anjo tá aqui falando que é um anjo. É um anjo, certo. Mas quem tem a chave do abismo é Abaddon. Esse que guarda a chave do abismo. O poder dele de destruição é tão grande, mas tão grande. Mas como assim, Abaddon? Abaddon. É o anjo que, tipo, tem a chave do abismo. Mas como você sabe que o nome dele é esse? Abaddon. Da morte? É isso. Aí já contradiz. Mas da onde você tira isso? Vamos supor, tipo assim, esse Deus, vamos supor que ele quer ser sempre adorado. Eu acho que ele quer ser um Deus mimado, só que adore a ele. E ele se fechou os olhos para o conhecimento, certo? Do conhecimento. Quem fechou os olhos? Talvez se ele tiver olhos, né? Porque, tipo, é uma consciência. Deus é o universo, é o todo. Então, mas vamos supor... Então, tipo assim, deixa eu entender o que você está falando. Esse todo que você está falando, nós já entrou nesse assunto. Porque, tipo, ele não tem nomes. Ele se... Apenas o eu sou. Eu sou o quê? Ele pode ser qualquer coisa. Todas as coisas, entendeu? Se ele é todas as coisas... Então, por que todo mundo tem que chegar a ele, o cara mata, estrupa, rouba, fode a vida dos outros e fala assim, na hora da morte vai ser, ai, que Deus me proteja. Por quê? Mas se ele aí depois, por que é tão fácil aceitar o nome de Jesus do que o nome de Lúcifer, velho? Porque o Lúcifer aqui, eu já falei o que vai acontecer com ele no final. E tipo assim, quem garante que por exemplo assim, Deus ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. Se ele não quiser perdoar o cara, esse que fez isso que você falou, essas atrocidades, e aí? Ele veio pra punir, ele pune também. Mas quem da mesma forma que ele faz o bem, ele faz o mal, Que assim seja e assim será. Então,
Se você feriu com ferro, você vai ser ferido. Mas Não. o mal entrou na humanidade por causa do ser Lúcifer que fez a mulher cair e comer o fruto, que por conta do fruto que foi a desobediência, vai dizer que por é a conta maçã. daquilo. Você vai Não, dizer não é que é a maçã. maçã. Não fala o que é. A Fala que é maçã. um fruto. Não, fala que é um fruto lá. E esse fruto foi onde foi a porta que se abriu para entrar a maldade no mundo. E quem foi que fez ele comer, a mulher comer e depois dar para o marido? O Lúcifer. O diabo, entendeu? Então não foi o Deus. O Deus, ele queria. Não, mas eu acho E tipo assim, ó, uma outra coisa que eu vou falar. Tem um versículo aqui que é 2 Coríntios, capítulo 4, vai dizer lá que o Deus desse século cegou o entendimento, como você disse, que cegou o entendimento e tal. Mas, ó, o Deus desse século que tá falando lá é o diabo, não é o Deus da Bíblia, porque, tipo assim, lá tá escrito assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos Então, para que eles não é não contradição. vejam. Ele Não. é uma divindade Então, também. eu posso terminar? Ó, vou ler aqui, para ficar mais fácil. Ó, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4. Olha só o que vai dizer. No quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz, mais uma vez a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas peraí, se Deus mandou o filho dele para pregar o evangelho, para que as pessoas crescem no evangelho, como que ele vai fazer a pessoa ficar cega para não entender, os incrédulos ainda? Sendo que ele quer que as pessoas creem para ser salvo, para alcançar a salvação. Logo, o Deus desse século é o diabo que ele está falando ali. Porque se o Deus da Mas fala Bíblia, da luz, o Deus a criador... luz. Então, mas o Deus, ele quer que o pessoal venha para a luz, que é Jesus. Jesus é a luz. Então, por ele querer que Jesus venha para a luz, Foi depois manipulado, ele vai é falar... totalmente contraditório isso aí, né? Não, então, é Não, o que você na moral, está falando. Né? contraditório isso aí. É o que você está dizendo. Por que é contraditório? Porque livros que foram escritos em épocas diferentes, por povos... Diferente. Não povos diferentes. O mesmo povo escreveu, judeus. Só que, tipo assim, Mas ela foi muito épocas manipulada por diferentes... Roma, velho. Então, mas aí... Hoje que tem o escravagismo não- religioso, o fanatismo, Então, muito fanatismo. então, entendeu? mas por que eu sei que o Novo Testamento não é adulterado? Porque tem um monte de livros que já foram tirados. Já foram... tem livros apócrifos que foram tirados porque... não Enoque foi- é assim, ó. Enoque, ele trouxe tudo, mas na Bíblia ele é assim, ó. Então, Ele mas o grãozinho. Enoque não tem na Bíblia, porque, tipo assim, ó, o Enoque eu marquei até aqui, eu sabia que você ia falar desse livro. O Mas Enoque, então- ele foi escrito, olha só, ele foi escrito 300 anos antes de vir Jesus. Confere? Foi Mas ele já escrito- tinha sido arrebatado. Então, mas aí ele foi arrebatado, ele foi o 7º depois de Adão. Veio Adão, foi nascendo até a 7ª pessoa que veio depois de Adão foi ele. Por que, tipo, ninguém viu o corpo de Enoque? Porque Ninguém ele nunca foi viu o corpo de arrebatado, Cristo. mas ó, porque E de quando Moisés? Então, Moisés estava andando tipo aqui, ó, em círculo, só que a terra tava aqui, ó. mas Mano, você Deus sabe- tava fazendo assim, ó. Fazendo os caras, matando o pessoal no deserto e tava tipo, pá, batendo, entendeu? Mas a terra tava aqui, mas chegou lá, mas tu vai ter que conquistar. Tu desse tamanhozinho, uma criança pequena vai ter que conquistar gigantes. mas conquistou Desde não? quantos, mano? Conquistou não? Você já viu? Conquistou ou não conquistou? Quem que era Conquistou. aqueles gigantes? Os gigantes não Filhos falam. dos Néfilis, né? Era? Então, os mas, filhos de Deus mas para que mim, vivem com as mulheres pra dos mim homens. eram as pessoas grandes, porque não eram gigantes lá. Os que nasceram, eles só falam lá que eram os heróis da terra, homens famosos. Não era gigante. Lá nesse mesmo texto vai falar que já havia gigantes lá. Entendeu? Mas era a terra deles, entendeu? Então, mas aí Porque o povo... Mas, tudo mas era o- gigante, até as frutas eram gigantes, mano. Tá, mas o Era um povo, povo mas farto. o povo tomou a terra ou não tomou? Tomou, tá Então vendo? pronto. E por que ficaram rodando em círculo lá? Porque era desobediente. Os povos eram desobedientes, aí Deus falou. E a terra por conta tava aqui, Então, mas por conta Tava deles aqui, mesmos, ó. por conta deles mesmos, que começaram a se prostituir lá com bezerro de ouro, logo quando foi o 10 mandamentos. O primeiro mandamento eles já quebraram. Então Deus falou, não, essa geração não vai entrar. Vai entrar a próxima. Por isso que ficou rondando. Mas depois eles entraram. A nova geração, fraca. Tomaram ou não tomaram? E por que tomaram? Porque ficaram obedientes. Foram seguindo a Deus e tomaram. E então, tipo assim, o evangelho o livro de Enoque foi escrito há 300 anos antes de vir Jesus. Não tem como. Oh, meu Deus do céu, uns 5.000 anos, 5.000, 4.000 anos por aí, de Adão até Jesus. Então, o Enoque não viveu tudo isso. Não tem como.
Não tem como. Então, o livro dele é considerado apócrifo. Ele não é verdadeiro. Porque também se contradiz com a Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia, ler de Gênesis e Apocalipse, ela não vai se contradizer em momento nenhum. Não vai se contradizer. Agora, os livros que foram retirados, que você está dizendo que é manipulação, é livros que vai favorecer outras crenças. Ou seja, o Deus da Bíblia ele fala que não pode participar de feitiçaria. Tem livro apócrifo que ensina a fazer feitiçaria, por isso que não está lá. Porque se o Deus falou que não pode, aí vem outro livro falando que pode. Mas se você lê todos aqui, escrito para os povos diferentes, os caras não se conheciam. E vai tudo bater do começo ao fim. Tudo vai bater. Ó, última coisa. Agora o Wagner ele vai estar com a palavra. Ele vai falar a última fala dele. E vai agradecer, fazer os agradecimentos. Vai falar a última fala dele. Lembra, deixa ele refutar e depois eu faço a consideração para ele ver como que é a consideração final. Aí depois ele faz de novo. Então ele vai refutar. Aí Isso, depois ele vai falar. Aí eu considero e depois ele considera. É isso, né? Tá? Aí você pode ir com a fala, depois ele vai refutar, ele vai falar a última fala dele e vai fazer os agradecimentos. Aí depois você fala. Mas você pode falar agora. Pode. Certo, Heitor. Só um momento, para fazer uma pergunta. É que você está citando Lúcifer. Eu quero fazer uma pergunta se para você o Lúcifer é o diabo. Isso. Para mim, Lúcifer é o diabo. O que é, quando depois ele responder, o Lúcifer, o que é? Ele, você falou título, esse título ainda continua? Aí eu quero saber se continua, se não, depois que o Wagner falar. Tá, beleza. Pode ficar com a palavra. Pra mim, tipo, ele não é o diabo. Ou talvez, tipo, ele é o próprio Jesus. Porque, tipo, esse Deus do Antigo Testamento, ele era mau, ele pedia sacrifícios. Ele matava. Ele pedia para os homens, tipo, matar e tomar as esposas como mulheres. Ele pedia, tipo, para tomar como esposas. Pedia para estrupar. Não, Ele era mau. Ele era mau. Ele mandava o dilúvio. Esse Deus do Antigo Testamento, esse Jesus. Meu, se não fosse Lúcifer, a grande serpente, como vocês chamam, não trouxesse a sabedoria, nós estaríamos comendo capim até hoje. Seria o homem primitivo, o homem das cavernas. Batendo, vamos supor, tipo, meter o pau na cabeça da mulher, sair raspando pelo cabelo, levar pra caverna. Não é isso? Então, mas aí, tipo assim, depois que veio essa maldade no mundo, foi que os homens começaram a ser assim com as mulheres. Porque antigamente Deus, quando ele criou o homem, ele criou a mulher para ser ajudadora dele. Não criou a mulher para o homem ficar fazendo isso que você está falando, bater na cabeça, para ser ajudadora. A mulher era para ser submissa ao homem. E submissa quer dizer na mesma missão. Fazer a mesma coisa que o homem, ajudar o homem. E não ser o homem das cavernas. Ser submissa. Então, certo. Essa daí pegou. Submissa, vamos supor, submissa. então, beleza. Mas aí, tipo assim, ó, você falou que ele se agradava, ele mandava matar, mandava estrupar. Eu não sei que Deus é esse que você leu, cara. Sinceramente, porque o Deus do Antigo Testamento, ele abomina essa prática. Ele não mandava os outros estrupar. Então, porque, tipo, qual que foi a primeira mulher? Eva. Foi Eva? É. Não foi Eva, foi Lilith. Bom, aí é o que você está dizendo. Ela foi feita da mesma forma, das polaridades, das duas polaridades, do casal criador, entendeu? Mas com base em quê? O sagrado, não tem base, não tem o sagrado feminino e o sagrado masculino, Lilith. Só que ela não queria ser submissa a Adão. Então, ela saiu do Éden, foi pro lado do Mar Morto. E se transformou, tipo, um daimon, um demônio. Um espírito. Mas peraí, mas demônio existe ou não para você? Fala. Porque você tinha Daimon, falado no começo. Não, daimon É. significa espírito. Daimon, um daimon. Sei. E certo? ela virou o quê, a Lilith? Um daimon também. Um espírito? A rainha dos daimon também. Então, mas aí é complicado. Não foi Eva. Como que você vai tirar a costela se o cara esculpiu o cara do barro? Não, até que pode, vamos supor. A capacidade da gente, do ser humano, criar e destruir é muito gigante, velho. Porque a gente consegue criar. Sai dentro da gente, vamos supor. Você não tem sua filha?
saiu de dentro de você. Mas quem que foi o útero? A esposa. Então, mas um argumento para desconstruir esse negócio de Lilith. Porque, tipo assim, por que Jesus veio? Ele veio aqui na Terra para morrer por quem? Pela humanidade. Ele veio para morrer pela humanidade. Então, hoje, ele representa a humanidade ao lado de Deus. Mas naquele tempo só existia praticamente só a Mesopotâmia, não existia Brasil, não existia Claro, eu a sei. África. Então, mas agora Era poucas existe. pessoas. Então, mas hoje na existe. terra. Mas hoje existe. E o perdão alcança Ele mesmo falou que ele sacrifício veio dele. por Israel. Israel tá lá. Mas Israel não aceitou ele. O Israel, Então- ele veio primeiro para Israel, mas Israel não aceitou ele. Até eu vou até ler o versículo aqui Se que eu alguém lembrei. viu, Primeira não, é João capítulo 1. Ele veio para Israel. Olha só aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome. Ele veio para Israel, Israel não recebeu ele. Então ele falou, beleza, vocês não me querem, então agora eu sou para quem me quiser aceitar, quem crê em mim. Então, ou seja, a igreja agora. Se Israel quiser ser o povo de Deus, ele tem que se tornar a igreja, porque eles rejeitaram, por isso que eles estão em guerra. Ele mesmo- Aí, tipo assim, o sacrifício dele foi... Hoje ele representa a humanidade, lá do lado do Pai. E o Adão, ele representava a humanidade antigamente. Por Mas causa não tinha dele... quando só existia Então, duas pessoas na Você tá Bíblia falando... judaica. Era Mas, Adão e peraí. Eva. Ele era Isso. dono de um planeta. inteiro. Isso, mas o que eu estou te falando é o seguinte, como que existiu essa Lilith, sendo que quando o Adão caiu, passou a culpa para a humanidade inteira, porque toda a humanidade saiu do Adão. E onde fica a Lilith no pacote Não, desse? não foi a manipulação. Não, então, mas tem que ter o Existe. texto, tem que ter a base para mostrar essa Lilith aí, entendeu? Não tem base. Uma Você cópia. responde agora a pergunta e faz Qual o foi a pergunta mesmo que você falou até? de Lúcifer. Que você usou a palavra também de Lúcifer. Eu queria saber se é um título, se é um nome, se continua, e se for um nome Sim. ainda. Bom, é que nem tipo assim, tem muita gente que ao invés... Que tem até uma série na Netflix aí que a gente sabe muito bem, que chama aquele ser de Lúcifer e ele fala que é o diabo e é o rei do inferno e tal. Então, tipo assim, tem gente que atribui esse ser falando que é um nome próprio. Falando que o nome dele é isso. Mas, na verdade, era um título que foi citado lá no livro de Isaías, atribuindo ao rei e a criatura também, né? O ser que a gente entende como o diabo. E tem gente que fala que é o nome dele até hoje, entendeu? Tem gente que diz que é o nome dele até hoje. Uns falam que é o diabo, mas eu acho que porque alguns acabou lendo a Bíblia ou vendo o que vai acontecer com o diabo no final, muda e fala que é esse ser Lúcifer, que era irmão de Jesus, que veio daquela outra religião lá que eu já falei, que um versículo só refuta ela. Então tem gente que fala que é o nome dele, o nome próprio, mas a gente não acha esse nome na Bíblia. Só tem na Vulgata Latina. Lá tem lá Lúcifer, mas é um título, não é um nome. Entendeu? Qual que é o título? O Estrela da Manhã. Está escrito lá Estrela da Manhã, o título. E outra, detalhe, tem uma passagem que o próprio Senhor Jesus, que nem ele mesmo falou, que o Lúcifer pode ser Jesus e tal, porque se a gente for levar de acordo com esse título, é levado para Jesus também. Jesus ele mesmo se chama, eu sou a Estrela da Manhã. Então já desconstrói-se esse ser, porque Jesus ensinou a fazer arma? Não ensinou, você falou no começo. Não, a sabedoria. Então, mas Jesus ele não foi lá no Éden dar sabedoria para os outros. Ele não fez isso, já desconstrói. Se eu quero atribuir esse título para Jesus, de Lúcifer, de Estrela da Manhã, como ele mesmo se chamou de Estrela da Manhã, é Jesus e não esse outro ser, que não tem nada a ver com Jesus. Esse ser, como eu falei, ele representa... Então, o príncipe desse mundo. O Lúcifer para você é o príncipe desse mundo. Vamos supor o príncipe, certo? Sim. O príncipe desse mundo. Quem? Mas quem Lúcifer? que é o rei? Lúcifer, que você está falando? O príncipe, ele se autodenomina como o príncipe desse mundo. Sim. Certo? Então ele não é a divindade. Então se Jesus é Deus, ele também é Deus. Então por isso que eles dois, para mim, na minha opinião, são irmãos. Sei. Mas aí você já viu algum versículo de Jesus chamando ele de divindade? Não, não tem na Bíblia. Então, mas olha o que nós encontramos. Então, é porque se Jesus tá lá na Bíblia, como é que nós vai saber o que Jesus falou dele? Então, está na Bíblia que Jesus é Deus? Tá. E olha Jesus é que Deus. Jesus... Tá. Então, ele também é Deus, porque não tem como separar o todo
Mas gente aí é não uma tem visão como- sua, isso daí é o panteísmo. não tem Já como não vai separar. entrar nesse mérito. Já, já Mas não. olha, Hoje não, rapidinho, então deixa eu só ler o que o Senhor Já Jesus passou falou. uma hora de debate. Já passou? Já. Então, só o último versículo eu já considero. Então, Tá. só o último versículo. Que não tem Jesus chamando ele de Deus, mas olha só do que Jesus chama ele. Cadê? 44, ó, João 8, 44. Vós tende por pai, tá falando para os fariseus aqui. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus chama ele de pai da mentira e de homicida. Não chama ele de Deus em momento nenhum e nem de irmão. Não chama ele. E aqui a gente vê, aqui não vai dar tempo, mas lá em Mateus capítulo 25, versículo 41 também, o Senhor Jesus fala lá para aqueles que seguiram a ele, que seguiram o diabo, que seguiram esse ser aí que o pessoal chama de Lúcifer, ele vai falar para eles apartar para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então nós não encontramos Jesus chamando ele de Deus, só encontra chamando ele de pai da mentira e falando o destino dele final. Amém? Amém. Então, esse foi o debate. Agora o Antônio vai Vai fazer. ter o próximo, hein? Vai, com Vai. certeza, parte 2. Para quem gostou do debate, comenta aí, fala que é o próximo que nós vamos estar depois providenciando mais um debate, continuação desse. O que vocês pedirem, nós vamos estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Agora, ele vai trazer só o final, agradecendo, e depois o Wagner. E quero desde já agradecer a cada um que esteve conosco assistindo esse debate. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, tá bom? Vai lá, Então, primeiramente, né, eu quero agradecer, né, por todos aqueles que ficou até o final assistindo o vídeo. Quero deixar bem claro mais uma vez que nós não somos inimigos, não somos inimigos. Nós se conhecemos já o que mais de 8 anos, né, por aí. 8 anos, tinha 22. Nós se conhecemos já faz bastante tempo. Esse debate aqui, essa conversa que a gente teve, não vai atingir nossa amizade nem nada. E, tipo assim, que nem eu falo, o inimigo não é ele, é o mestre dele. Mas, tipo assim, É o quê? ele é meu amigo, a gente vai continuar a amizade e eu quero agradecer a todos aí que ficou até o final. Eu quero, já tá, como o nosso irmão Elito disse, vai ter parte 2. E eu quero terminar com essa consideração, irmãos. Que, tipo assim, a nossa vida, ela é cheia de mistério. Ela é cheia de mistérios, cheia de perguntas que a gente tem, não sabe responder e tal. E mistério esses que alguns deles, né, não é todos, a palavra de Deus nos revela. Revela um pouquinho. Se a gente for ler, revela um pouco. Mas ela só é revelada para quem tem comunhão com Deus. Só é revelada para quem tem comunhão com Ele. E por causa do pecado que entrou no mundo, como a gente já conversou no começo, o pecado entrou no mundo e tal, a humanidade passou a andar em trevas. Passou a andar no escuro. Perdemos o caminho que leva até Deus. Não conseguimos enxergar por causa do pecado. E por isso veio o Senhor Jesus, que ele é a luz. A luz se manifestou para nos mostrar e para iluminar o caminho que nos leva até Deus, para que a gente venha ganhar a vida eterna que todo mundo anseia ter. Porque se todo mundo anseia ter a vida eterna, pode ver os famosos aí, ó, como que é. Eles querem fazer plástica, querem fazer cirurgia para aumentar o tempo de vida, mas não adianta, vai chegar uma hora que vai morrer. E por que eles fazem isso? Porque eles anseiam a vida eterna, eles desejam a vida eterna. Vida eterna é essa que a gente só vai ter se for até o Pai. E como que a gente vai até o Pai? Pelo caminho que é o Senhor Jesus. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então venha seguir o portador da luz, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso. Então o Wagner também está com as considerações finais, pode ficar à vontade. Se o símbolo é a grande serpente cultuada desde a Suméria antiga, Ouroboros, eu acredito que, para mim, Lúcifer, ele é o portador da luz. Porque vem do latim. E tem texto que comprova, mas, tipo, Lúcifer, ele é uma consciência. Ele é um estado de iluminação, e de astúcia e de inteligência. Para mim, de verdade. Eu progredi bastante, evolui muito, muito em consciência e meditação. De verdade, vários livros que eu leio bastante, mas o símbolo está em tudo. Está em tudo. Está na Heineken, está na Monster, tudo tem o 66. Só que as pessoas fecham os olhos. Eu acredito nisso.
E por hoje só. É isso É aí. isso aí. Então, aqui nós Se despedir. agradecemos, despedimos por mais uma vez que nós estivemos aqui no canal, trazendo conteúdo para vocês. E vocês ouviram, analisem, busquem, pesquisem, porque você não tem que ficar somente por ouvir, mas você tem que pesquisar por você mesmo, tá bom? Então, desde já quero agradecer mais uma vez por cada um que esteve aqui conosco nessa noite, que acompanhou, que curtiu, que se inscreveu, que compartilhou, que esteve aqui interagindo. E garanto para vocês que vamos ter mais, vamos fazer cada vez mais. Esse foi o primeiro debate. Quero agradecer mais uma vez ao nosso amigo Wagner, Pela casa, né? Também, pela que casa que prestou. cedeu também para nós estarmos aqui fazendo esse debate. Como eu falei no começo do vídeo, nós tentamos várias vezes e várias vezes nós não conseguimos. Sempre acontecia algum imprevisto, mas Hoje graças saiu. a Deus hoje saiu e estamos aqui entregando para vocês, tá bom? Amém. Muito obrigado. Curte, compartilha. Qualquer coisa, só comentar, tá bom? Isso Deus aí. abençoe grandemente. Amém. Que beleza. Já era.